Muito bem. Hoje nós vamos para a parte 2. Nós estamos falando em Isaías no capítulo 40, não é? E hoje nós vamos falar a respeito desse tema, que é o único caminho. O texto é de Isaías no capítulo 40, nos versículos de 3 a 5. Eu vou colocar aqui para você e nós vamos lê-lo 2 vezes, como sempre fazemos, tá bem? Diz assim o texto: Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Vamos ler mais uma vez? Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós oramos nessa noite, pedindo, meu Pai, que a Tua palavra ela possa alcançar mentes, corações, espíritos sequiosos, sedentos de Ti. Ajude-nos, meu Deus, que a nossa percepção esteja ávida, plena, lépida, que nós possamos discernir a Tua voz, que a gente perceba o Teu conselho, que a gente entenda a Tua palavra. É o nosso rogo a Ti em nome de Jesus. Que nada, nem ninguém, nem coisa alguma atrapalhe, Senhor, esse momento que vamos ter diante da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós falamos na semana passada, meus irmãos, no último culto, não é? Que foi a primeira parte, que se nós fôssemos deixados assim à nossa própria sorte, é bem possível que a gente ia passar a vida inteira, não é? Sem jamais reconhecer o que de fato é a mensagem cristã. Nós somos pessoas que somos preconceituosas, não é? Somos criaturas preconceituosas, e não adianta alguém tentar dizer que não tem preconceito, porque nós temos, não é? Nós temos preconceito contra animais, tem gente que não gosta de gato, não é? Tem gente que não gosta de peixe, tem gente que não gosta. Nós somos preconceituosos em relação à comida, em relação ao vestuário, em relação à cor da pele, em relação a feições, não é? A gente não vai com a cara de um, vai com a cara de outro. E isso tudo acontece por puro preconceito, porque a pessoa não fez nada, nem o bem nem o mal para nós, e nós já temos alguns julgamentos feitos, não é? Então, nós somos preconceituosos por natureza. Então, é muito importante nós entendermos, porque a Bíblia fala que a humanidade toda é assim, e isso acontece justamente pelo fato de que existe uma humanidade, um mundo que é controlado por um pensamento, não é? Que está, a Bíblia coloca, o mundo jaz no maligno, não é? Então, existe esse poder que as pessoas não conseguem enxergar, mas que já vai colocando preconceitos na nossa mente, no nosso coração. E o único intuito do diabo, na verdade, é preencher, não é? Os nossos corações e as nossas mentes com preconceitos contra Deus. Tanto é que, mesmo antes, às vezes até mesmo na vida cristã, nós culpamos a Deus de muitas coisas, mas mesmo antes, quando alguma coisa acontecia de ruim, nós já logo apontávamos o dedo para Deus e falávamos, foi você, não é? Então, tudo isso é uma obra do diabo. Preconceitos contra o Senhor Jesus Cristo, preconceitos contra a igreja, preconceitos contra a comunhão, não é? O único objetivo aí, na verdade, é afastar as pessoas de Deus, da mensagem, do evangelho, do cristianismo, não é? Não importa a forma como ele faça isso, esse é o objetivo do diabo. É claro que a maneira mais comum, não é? É simplesmente fazendo com que as pessoas elas tenham noções erradas, completamente erradas, a respeito daquilo que é o significado da mensagem cristã. Bom, nós já falamos
a respeito dos versículos 1 e 2, e nós vimos que o cristianismo não é alguma coisa que o ser humano ele inventou, nem mesmo descobriu, não é? Não é algo que as pessoas elas fazem. Na verdade, nós falamos que é uma obra pura de Deus. É Deus quem faz tudo. É Deus quem envia Jesus, é Jesus quem morre pelos nossos pecados, é Ele quem faz a expiação, é Ele quem traz a bênção, é Ele quem envia o Espírito Santo, é Ele quem nos dá a herança. É Ele, não é? Deus é quem faz tudo. Essa é a mensagem do cristianismo, não é? É uma excepcional mensagem, um comunicado sem igual, dizendo a toda a humanidade que o exílio acabou, a pessoa não precisa mais permanecer no seu pecado, que agora há a possibilidade da sua culpa ser perdoada, da sua transgressão ser anulada, da sua iniquidade ser afastada dele, não é? E trazer para nós bênçãos notáveis, que lá no texto de Isaías, versículos 1 e 2, falam que é dupla bênção, não é? Bênçãos infinitas, infinitamente mais do que pensamos e infinitamente mais do tamanho do pecado que nós cometemos, não é? Da punição que nós possamos merecer. Então, essa é a grande proclamação do cristianismo, não é? O cristianismo não é um programa religioso, sabe? Em que vocês assumem, não, olha, aqui na nossa igreja nós fazemos excursão, nós temos sorvetada, não é? Aqui na nossa igreja a gente tem um parquinho para as crianças, entende? Sabe, é claro que uma igreja pode ter tudo isso, mas existem muitas pessoas que entram dentro de um programa religioso e acham, então, que são cristãs por causa disso. Um programa que você assume, um programa que você adota, e às vezes você pensa que você vai alcançar Deus em função desses programas, não é? E depois de muita canseira, de muito esforço, vocês finalmente, então, entendem que isso não foi alcançado. Então, a pergunta é: como é que é possível que essas bênçãos de Deus nos alcance, o perdão nos alcance, a transgressão seja apagada, a iniquidade afastada de nós, não é? A resposta está exatamente nesses textos que nós vamos ler e lemos já, não é? E nós vamos meditar nele agora, nessa mensagem, porque lá fala a respeito disso, lá nos dá conta de foi Deus quem fez isso e como ele fez isso, não é? Então a grande pergunta seria essa: como é que Deus nos perdoa e ele faz isso de forma gratuita para nós, não exigindo de nós nenhum pagamento, não exigindo de nós nenhum trabalho, não é? Não é preciso que você faça os 7 trabalhos do Hércules, entende? Como é que isso acontece? Como é que ele muda essa nossa condição, oferece para nós um novo começo, uma nova vida, derrama suas bênçãos, bênçãos poderosas, maravilhosas, surpreendentes, que olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para ele, sabe? Como é que Deus faz isso, sabe? É importante, meus irmãos, que a gente tenha total clareza a respeito dessas questões, pois a gente pode se enganar, a gente pode se iludir com falsos pensamentos de que nós somos cristãos quando na verdade nós não somos, não é? Vocês lembram que Jesus ele fala em Mateus no capítulo 7 que muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele dará o reino dos céus. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, então não me profetizamos, não é? E sabe, existe uma grande quantidade de gente que está hoje no meio chamado evangélico, que se dizem cristãos e que de fato eles nunca conheceram o que é o cristianismo, não é? Não sabem o que é o cristianismo, a essência do cristianismo. E hoje nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão muito cansadas, homens e mulheres estão cansados, né? Você acorda cansado, você anda cansado, nós estamos sempre exaustos, não é? Isso porque nós tentamos soluções diferentes, a gente coloca a nossa fé em promessas humanas, não é? De pessoas que nos fazem promessas, mas aí o que acontece? Aquilo que foi prometido não acontece, acaba não se concretizando, não é? Então, a gente tende, sabe, nesse momento de exaustão, nessa condição, a acreditar em qualquer coisa
para tentar de alguma forma se agarrar, não é? A algo que possa nos oferecer algum tipo de refrigério, algum tipo de consolo. E existem pessoas que dizem para mim assim, sabe, pastor, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer essa bênção oferecida por Ele, eu quero ser abençoada por Ele, eu quero que essas bênçãos me atinjam, eu quero esse conforto, eu quero esse consolo, eu quero esse alívio no coração, eu quero o perdão de Deus. Bem, excelente, não é? Mas é absolutamente vital a gente saber como nós conseguimos obter tudo isso, todas essas bênçãos oferecidas por Deus, não é? Sabe, meus irmãos, nós devemos receber as bênçãos da única maneira pela qual Deus nos dá, não é? Não existe outra forma. Tem que ser da forma de Deus, do jeito de Deus, no método de Deus, não é? E eu estava falando isso lá em Cajobi, tanto no ensino de quarta-feira como também ontem, que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, se não me engano, diz assim: aprove Deus salvar os que hão de crer pela loucura da pregação. Esse é o método, não é? Então, não é do meu jeito, eu não adoro a Deus do meu jeito, eu não sigo a Deus do meu jeito, eu não sirvo a Deus do meu jeito, não é? Tem que ser do jeito que Deus promove, do jeito que Deus dá, não é? E sabe, em certo sentido, essa é a grande mensagem da Bíblia Sagrada, particularmente no Novo Testamento, porque lá tudo é apresentado com muita simplicidade, não é? Todas essas coisas que nós estamos vendo agora em Isaías, nesses versos que nós acabamos de ler, tudo aparece com mais simplicidade, com mais facilidade para a gente entender. Nós precisamos linkar o Novo Testamento para entender esse verso de Isaías que nós acabamos de ler agora, não é? Então, essa passagem que nós estamos considerando hoje, de Isaías no capítulo 40, versículos 3 a 5, acaba também nos mostrando que as bênçãos da salvação só nos chegam completamente, meus irmãos, a nós, na pessoa de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Elas não vêm e não podem vir a nós sem ser por meio dele. Então, antes da gente avançar, não é? Me permita fazer uma pergunta simples para você. Será que para você Jesus é mesmo, de fato, não é, alguém essencial? Você é mesmo um cristão? Você acha que você recebeu essa bênção da salvação? Você se considera um cristão? Há um teste simples da gente saber se isso é verdade ou não, para a gente não ficar enganado, sabe, dentro de uma igreja, caminhando para o inferno, entende? Caminhando para a perdição. O teste é o seguinte: Jesus é absolutamente essencial para você? Aonde foi que Jesus te alcançou? Como que foi essa história entre você e Jesus Cristo, não é? Ah, porque eu entrei na igreja, comecei a ouvir as músicas, eu gostei ali do ambiente. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando do seu encontro com Jesus Cristo. Como é que se deu? Como é que você conheceu a Cristo? Como é que a tua conversão aconteceu, não é? Sabe? Vejam que esse é um terrível perigo, não é? De pensar, meus irmãos, que a gente pode ser abençoado por Deus sem Jesus Cristo. Muita gente, não é, que eu conheço, elas têm essa mentalidade, esse preconceito, né? Esse pensamento prévio, entende? Elas dizem para mim assim: sabe, pastor, eu não frequento a igreja, faz muito tempo que eu não vou, ou então alguns dizem: eu nunca fui. Ah, eu vou quando tem um batismo, tem um casamento, eu sou convidado, mas faz muito tempo que eu não vou, mas eu acredito em Deus, eu oro com regularidade, sabe? Eu desisti de ir em locais de culto, mas eu sempre oro. E sabe de uma coisa? Deus sempre me abençoa, Deus sempre responde às minhas orações. Aí então eu pergunto assim: ok, você acredita no Senhor Jesus Cristo? Aí elas ficam assim meio que perdidas, né? Como assim? Elas não sabem discutir. Por essa razão, é muito importante, fundamental, não é? A gente perguntar: Jesus é absolutamente essencial para nós? Pense assim: se você hoje morresse nessa noite, não é? E você estivesse diante de Deus, em que você confiaria para poder entrar na glória eterna?
A maioria das respostas das pessoas, não é? As pessoas, elas dizem assim: bom, eu sou uma pessoa que eu tentei ser boa a vida inteira, não é? Eu procurei não fazer o mal, se eu não podia ajudar, pelo menos também não atrapalhei. Mas eu retruco assim: mas você é perfeito? Eu falo assim: não, né, pastor? É claro que não, ninguém é perfeito. Você já fez coisas erradas? Você já mentiu? Você já cobiçou? Já invejou aquilo que não era teu? Você já desejou mal para alguém, mesmo que você não tenha cometido mal, mas o desejo lhe veio? Ah, eu já fiz isso, pastor. Então você já pecou? É, eu já pequei, não é? Bom, e aí? Como é que vai ser com relação aos teus pecados? Como é que você vai lidar com eles? Não, eu acredito que Deus me perdoará, não é? Afinal de contas, eu acredito que Ele é um Deus de amor. Se eu confessar os meus pecados a Deus, eu acredito então que Ele vai me perdoar. Eu estou contando com isso. E eu pergunto assim: você tem certeza de que Deus vai fazer isso mesmo? Vai perdoar você? É claro que vai. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus é um Deus de amor, não é? Se eu insistir na conversa e for alongando ela, não é, tempos a fio, a resposta é sempre a mesma. Você percebe? Jesus nem é mencionado. As pessoas que falam assim, elas estão confiantes no amor de Deus e pensam que Deus, então, por ser um Deus de amor, vai lhe perdoar os pecados, vai fazer vista grossa, e é isso exatamente o que me preocupa, porque Jesus nem é mencionado. Então, preste atenção no que eu vou colocar para você. Esse consolo oferecido em Isaías no capítulo 40, esse perdão oferecido, essa transgressão apagada, essa nova vida, esse novo começo, não é? Essas bênçãos duplas que nós falamos na semana passada, tudo isso só acontece por meio do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele não há salvação. Não existe essa possibilidade dessas bênçãos chegarem até nós. E se vocês pensam que conseguiram isso de alguma outra forma, eu vou dizer para você que você está se enganando. Existem muitas pessoas que tiveram na igreja uma experiência psicológica, uma experiência emocional, uma experiência de muita alegria, não é? Uma experiência de amizades, mas isso não é cristianismo. Eu não tenho dúvida em dizer isso. E eu quero provar isso essa noite, com essa mensagem, tá bom? Vejam o texto. O texto diz assim: uma voz clama. E o que ela clama? O texto diz então para nós: preparem o caminho do Senhor. Será assim que a salvação virá, não é? A Bíblia está colocando para nós: olha, o Senhor está vindo nesse texto. Preparem o caminho do Senhor. O Senhor está vindo. Sem Ele não há bênção. E aqui nós estamos no centro da mensagem cristã. Então, em primeiro lugar, eu quero ressaltar para você que essa mensagem, ela é, acima de tudo, um anúncio de algo que é inteiramente novo. É uma coisa completamente extraordinária, maravilhosa e, ao mesmo tempo, algo muito crucial, não é? Eu quero que você relembre isso. A Bíblia tem duas partes, não é? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em relação ao Novo Testamento, a gente fala da nova aliança, da nova dispensação, e são esses os termos que são usados de forma muito apropriada pela palavra de Deus, não é? E aqui nessa época de Isaías, no Antigo Testamento, existe esse anúncio preliminar, do qual nós somos lembrados de tudo aquilo que acontece no Novo Testamento. Ou seja, o que Deus está dizendo para o profeta diz assim: olha, vá e conte às pessoas que algo completamente novo, inédito, maravilhoso, sem precedentes, irá acontecer. É algo extraordinário, inédito, não é? Então, entenda isso. A mensagem cristã é a percepção de que nós estamos face a face, frente a frente, com um evento único, sem igual. Sem igual. Então a gente tem que começar entendendo que, de fato, a mensagem cristã, ela é única, meus irmãos. Sabe, não é uma série de ensinamentos filosóficos, perspectivas sobre a vida, condutas morais, não. Ela está parte de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz assim: olha, preparem o caminho para o Senhor. Alguém importante, extraordinário, incomum está para vir. Esse é o anúncio, não é?
Sabe, nós temos na Bíblia Sagrada muitos homens extraordinários, de feitos extraordinários, grandes líderes, não é? São personagens bíblicos importantes, mas entenda isso, Cristo não está nessa série de grandes personagens bíblicos, não. Ele está completamente à parte. Cristo é absolutamente único, sem igual, sem igual. Fora da Bíblia Sagrada, não é? Deixa eu colocar aqui, acabei esquecendo de pôr. Fora da Bíblia Sagrada, existem no mundo, na história da humanidade, grandes mestres, não é? Pessoas excepcionais, grandes pensadores, filósofos pagãos que nem cristãos eram, não é? Lá da Grécia, a gente tem lá pelo menos 3 grandes nomes que se destacam: Platão, Sócrates, Aristóteles, não é? São grandes pensadores que a Grécia se vangloriou deles. Outros países tiveram grandes líderes religiosos e mestres que também tiveram muitas pessoas como seguidores e até hoje se destacam entre nós aí Buda e Confúcio, não é? São homens que estão aí nessa categoria de grandes líderes religiosos. Mas entenda uma coisa, entenda isso. Jesus não faz parte dessa categoria. Jesus está numa categoria à parte. O cristianismo tem essa singularidade, sabe? Porque quando você se assume cristão, não é apenas você ser um bom homem, uma boa mulher, ter uma boa conduta, não é? Não, porque isso não é único. Existem pessoas que no budismo são bons homens, existem pessoas em outras religiões, ou que nem têm religião, não é? E que é um bom homem, uma boa mulher. Não, o cristianismo não é isso. Se o nosso cristianismo, não começa com o anúncio de algo que aconteceu no mundo, algo que não aconteceu antes, inédito, sem igual, sem precedentes, então esse não é o verdadeiro cristianismo. A mensagem cristã, ela não tem precedentes. Esse é o primeiro enfoque, não é? Em segundo lugar, queridos, também esta bênção poderosa não é apenas única, mas é tão somente a entrada neste mundo, no tempo e no espaço, não é? Do próprio Filho de Deus. Veja o que o texto diz: uma voz clama. O que ela clama? A Bíblia fala: preparem o caminho para o Senhor. Ou seja, o próprio Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele vai fazer uma visita, ele está vindo, não é? E o texto diz assim: preparem o caminho para ele. Preparem porque ele está chegando. Essa é a mensagem. Nós tivemos há pouco tempo a morte da Rainha Elizabeth II, e eu lembro, comecei a ver alguns documentários a respeito da vida dela, não é? E ela esteve aqui no Brasil. A primeira vez que a Rainha Elizabeth veio ao Brasil, ela teve assim essa condição de que pessoas vieram na frente para poder preparar tudo, não é? O trajeto, qual que é o caminho que ela vai andar aqui, não é? Ela vai descer no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, e qual que é o trajeto? Que estrada, sabe? Ela não vai pegar táxi. Que carro vai conduzi-la? Aonde que ela vai se hospedar? Qual que é o cardápio da comida que a rainha vai comer, não é? Quem vai estar esperando por ela no aeroporto? Qual vai ser o tipo de carro que vai conduzi-la? Quem são os seguranças, entende? Quais são os encontros programados que essa rainha vai ter, entende? Tem que ser preparado. Ela não simplesmente pega lá um avião da Gol e vem para cá, sabe? Tudo antes é preparado. No tempo dos imperadores, meus irmãos, ia um grupo, quando o imperador ia para alguma província conquistada, ia um grupo já tirando pedras do caminho, tapando buracos, porque as carruagens não tinham o amortecedor que nós temos hoje, não é? Então, era feito já um nivelamento da estrada para que o imperador ele pudesse passar sem problemas, entende? O caminho tinha que estar livre e o caminho tinha que estar nivelado. Essa é a imagem de Isaías. Preparem o caminho. Há alguém que está chegando. Há alguém que está prestes a chegar. Alguém que nunca veio, não é? Essa visita vocês nunca tiveram. É algo inédito, sem igual e sem precedentes. Sabe? Deus eterno,
estará mandando o seu próprio Filho, o único a descer da glória do céu para essa terra, no mundo em que nós vivemos, não é? Essa é a mensagem do cristianismo. Não tem nada igual, sabe? Não é a humanidade no seu doloroso processo de evolução que chegou a esse resultado de estudo, por investigação, por ciência. Não. Meus irmãos, o que a Bíblia deixa para nós muito claro, não é? É que nem mesmo um homem excepcionalmente brilhante tenha ido à frente dos outros e descoberto algo sobre Deus. Não, é Deus quem toma essas iniciativas. Isso é o cristianismo. Qualquer coisa fora disso não é o cristianismo, sabe? Um homem excepcional, tendo a cabeça iluminada, um gênio, não é competente para poder trazer uma mensagem tão gloriosa. Só o próprio Deus, não é? É isso que Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 a 5, diz lá para nós. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quando chegou o tempo exato, né? No relógio de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Ou, como a gente sempre... um texto que você conhece bem, não é? A Bíblia coloca lá, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Foi ele que veio do céu para a terra, não é? Então, essa é a mensagem que está sendo anunciada por Isaías, entende? Essa é a mensagem. Nós temos que entender, meus irmãos, que isso é o acontecimento mais importante, mais impressionante. É o acontecimento da humanidade. O mundo jamais conheceu, o mundo jamais teve algo igual, não é? Essa é a mensagem do Evangelho cristão. O objetivo, então, é anunciar a chegada, que literalmente aconteceu no Novo Testamento, não é? A mensagem do cristianismo não é, olha, Deus é amor, e Deus está pronto para poder perdoar, se você se arrepender, se você cair de joelhos, e se você disser assim, ó Deus, me perdoa, me dê vida, me dê força, me dê graça. Não, não é esse o evangelho cristão, não é esse. Ela é a incrível mensagem, sabe? De que nesse mundo de trevas em que nós vivemos, o próprio Filho de Deus foi enviado pelo Pai. Nasceu como um bebê na cidade de Belém. Nasceu em uma manjedoura, lhe foi dado o nome de Jesus. E aquela criança nada mais era do que a segunda pessoa da bendita Trindade, a qual a Bíblia diz que ele mesmo criou todas as coisas, tudo que foi criado por ele, a própria Maria da qual ele nasceu foi criado por ele que estava no ventre dela. É louco isso! Olha o que diz o texto lá de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Inclusive a própria Maria, da qual ele nasceu. Sabe, não é surpreendente que o mundo todo não esteja pensando nisso, aplaudindo isso? Você consegue entender, meu querido irmão, os homens e as mulheres ignorando e vivendo como se ele nunca tivesse vindo, não é? E, na verdade, a chegada de Jesus foi absolutamente secreta, não é? Secreta. Um grupo de pastores viram um coral de anjos. As testemunhas do nascimento de Jesus foram os animais que estavam naquele estábulo onde Jesus nasceu, um cavalo, um boi, uma cabra, um cachorro talvez, não é? Sabe, as pessoas não sabem nada sobre a vinda desse Jesus. É por isso que nos é dito, olha, clamem, 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 uma voz que clama. Levante as vossas vozes, gritem, proclamem ao mundo algo inédito. Preparem o caminho do Senhor. Toda a mensagem, então, do cristianismo, meus irmãos, se resume ao fato de que há mais de 2000 anos aconteceu esse evento tão singular, único, sem igual. Deus, o Filho, veio ao mundo e nasceu literalmente como um bebê. Por isso a mensagem, preparem o caminho do Senhor.
sabe? É isso que diz a mensagem. Lá no texto de João, no capítulo 1, versículo 14, lá diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Por isso que a gente tem que começar a entender isso, não é? Toda a mensagem do cristianismo é isso. Olha, preparem o caminho do Senhor. É assim que a salvação nos vem. Não é Deus simplesmente no seu amor olhando para o pecador lá do céu e dizendo assim, vou perdoar você, tá tudo certo. Não. Deus envia o seu próprio Filho. O Filho vindo ao mundo e suportando o que enfrentou. E a gente então pergunta assim, mas por quê? Porque essa é a única maneira pela qual a bênção pode vir. Jesus é fundamental. Jesus é essencial. Sem Ele, nós não somos cristãos. O cristianismo não existe sem Cristo. Cristianismo é Cristo. E se Cristo não for essencial para você, você está se enganando como cristão. Bom, vamos continuar. Em terceiro lugar, para que a vinda do libertador acontecesse, havia essa necessidade de preparação de um novo caminho, não é? Então, vamos ler o texto mais uma vez, lá de Isaías no capítulo 40, versículos 3 a 5, para entender bem isso que eu quero dizer agora, não é? Diz assim o texto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas e a glória do Senhor será revelada. E juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então preste atenção, porque agora esse novo caminho é essencial para nós por dois motivos, não é? Antes de tudo, é essencial até para a própria chegada do Filho de Deus. A questão que a gente tem que responder é: como é que Deus ele pode abençoar a humanidade, não é? Deus é santo, Deus é absolutamente correto, Deus é justo em tudo que faz, ele não pode fazer nada errado, ele não pode fingir que as coisas não estão corretas, não é? Ou que estão corretas quando não estão. Ele não pode fechar os olhos para o pecado e varrer tudo para debaixo do tapete ou fingir que não está lá, não é? Faz de conta que não aconteceu. Não, ele é absolutamente coerente em todos os seus atributos, não é? Em todos os seus atributos de sabedoria, de justiça, de onisciência, de poder, de glória, de santidade. Então, o perdão dos pecados levanta um problema até para a mente do Todo-Poderoso, sabe? Então, ele entrega a sua lei e ele insiste que a sua lei seja cumprida e mantida. Mas como? De que forma isso vai acontecer? Porque, afinal de contas, nós todos somos absolutamente incompetentes para poder cumpri-la, para mantê-la. Deus entregou a sua lei por Moisés e ela foi precisa nos detalhes, não é? As pessoas tentaram, mas ninguém conseguiu cumpri-la. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz, olha, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. E aí então, no mesmo capítulo, no versículo 23, ele diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não é? Todos foram mandados embora, todos foram tirados de sua presença, todos foram expulsos da sua presença. Ninguém pode permanecer na presença ou diante de sua glória. E aí a pergunta é: meu Deus, então o que pode ser feito, não é? Para isso ser feito, para isso ser resolvido, precisa então de algo inédito, algo novo tem que acontecer. E o que foi que aconteceu? Exatamente aquilo que nós chamamos de encarnação, não é? Veja que o texto diz, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, não é? Até o próprio Senhor, na sua posição exaltada, cheia de glória, inigualável, não é? Ele foi nivelado. Antes de ser uma estrada plana, ela tem que ser nivelada. Para que o rei ele possa vir, é necessário então aquilo que a gente fala nas construções, não é? Destruir para depois construir. Não é assim? Quando está em uma rua em obra, você fala, meu Deus, está aqui, não posso passar, está tudo bagunçado, não é? Mas aquilo tem que ser primeiro destruído para depois então ser construído. E foi exatamente o que aconteceu quando o Filho de Deus entrou nesse mundo, não é? Olhem para aquela pequena criança nas mãos de Maria, não é?
podia cair da mão dela e se quebrar todo no chão. Se ela não o amamentasse, ele morreria de fome. Se ela sufocasse sua boca e seu nariz, ele não teria como respirar. Ele não tinha nem mesmo como se limpar, entende? Completamente indefesa naquele estábulo lá na cidade de Belém. Será que dá para você imaginar algo mais fraco, mais indefeso do que uma criança, do que um bebê? Mas quem é aquele bebê? Bom, eu já falei, não é? É o eterno Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador de todo o universo. É a palavra eterna, aquilo que lá no Gênesis, haja luz, a palavra de Deus, Deus disse, não é? A palavra criadora. Sim, ali está ele, um bebê. O que aconteceu? Será que vocês não conseguem ver? Montes e colinas precisam ser aplanados, não é? Olha como é que o apóstolo Paulo, ele descreve isso em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 7. Que Deus, que Jesus, não é? Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. E se a gente continuasse lendo, né, tomando a forma de servo, tomando a forma humana e sendo submisso até a cruz. Ou seja, ele é eterno em todas as suas qualidades, não é? E ele reduziu-se a si mesmo, tornou-se um bebê, despojou-se de todas as marcas e sinais da sua glória eterna. Com certeza ele abandonou seu brilho refulgente, do seu semblante glorioso, não é? De todos os seus atributos, para poder então vir a nós. Deixou de lado e assumiu a natureza humana. Esse é o ensinamento do Novo Testamento, esse é o Evangelho de Jesus, meus irmãos. Uma pessoa sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Veja aí as colinas e os montes sendo todos eles aplanados, não é? Todos eles. Houve uma mudança, não é? Ele desceu do céu para poder habitar entre nós. Mas veja lá no texto, lá também fala a respeito de que vales também serão levantados. E essa é uma parte surpreendente da encarnação, não é? É o que queremos dizer quando nós falamos sobre nascimento virginal. Será que você consegue lembrar da visita que o anjo Gabriel fez a Maria? Quem era Maria, meus irmãos? Maria, deixa eu colocar aqui a imagem mais uma vez. Maria era uma menina lá da cidade de Nazaré, não é? Se o anjo não a visitasse, ela viveria nessa terra, nós nem saberíamos quem ela era, mas ela aparece, o anjo aparece para Maria, não é? A mãe terrena de Jesus, e quando Gabriel a visitou, disse para ela: alegra-te, agraciada, ou seja, você está sendo abençoada, Maria, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, mudei antes, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor te dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem, se eu não conheço homem nenhum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Sabe? Então a profecia de Isaías acaba previndo exatamente o que aconteceu, não é? A elevação do vale. Maria, não é? Uma menina lá da cidade de Nazaré, recebendo uma graça tão gloriosa. Maria ficou tão perturbada, a Bíblia diz, que ela vai procurar a sua parenta Isabel lá na Judéia, e a Bíblia diz que quando ela se encontra com Isabel, Isabel diz assim: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você vai dar à luz. Ou seja, a própria Maria percebeu a bênção maravilhosa, tanto que ela canta assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois tem feito grandes coisas, Um vale sendo exaltado, sendo nivelado, não é? Sendo trazido da sua posição de fundura
para o nivelamento. Sabe, meus irmãos, Maria, aquela humilde virgem, foi dado o privilégio de carregar no ventre, não é? O Filho de Deus, o Criador de todo o universo, o Criador dela mesma. Todos os vales serão levantados. É isso que diz o texto. Sabe, essa descida, essa elevação, a natureza humana, na verdade, meus irmãos, acaba sendo aproveitada, não é? Então, esse é o grande tema das Escrituras. O autor aos Hebreus, no 2º capítulo, lá ele fala a respeito disso, né? Ele fala assim, olha, sabe, Deus, ele não estendeu a sua mão para poder ajudar os anjos, mas estendeu a sua mão para poder ajudar a semente de Abraão, para levantá-los novamente, não é? O que acontece? Todos os vales serão levantados. Todas as colinas e montes serão aplainados, não é? Foi essencial que isso acontecesse para que a bênção de Deus pudesse chegar. Era a preparação do caminho do Senhor. A gente não pode ser abençoado, nós não podemos receber a redenção, nós não podemos receber nova vida, nem mesmo, não é, que o Espírito Santo venha habitar entre nós, ou todas as bênçãos prometidas, sem que a gente possa enxergar isso, essa grande obra, esse evento único de Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo ao mundo, não é? Você se lembra quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista? A Bíblia fala, tu és o meu filho amado em que eu me agrado, não é? É por essa razão que eu falei no início que ele é único. Há um novo caminho, algo novo aconteceu. O Filho de Deus veio, não foi uma aparição lá no deserto, não foi uma teofania, não é? Não, ele é Deus e homem, e com isso ele eleva a posição humana, mas também rebaixa a posição divina, não é? Tudo para que a salvação pudesse nos alcançar. Um homem perfeito, um Deus perfeito em todos os termos. Essa é a nova estrada, esse é o novo caminho, ao longo do qual, meus irmãos, a bênção de Deus, ela pode chegar a mim e pode chegar a você. Então, não basta você simplesmente dizer assim, não, eu vou orar, não é? Eu vou orar a Deus, eu falo com Deus, eu sempre oro a Deus. Não basta dizer assim, não, eu entreguei a Deus o meu coração, não basta pedir a Deus, você vai ter que reconhecer Jesus. Esse é o único caminho para o perdão de Deus. Jesus, como Filho de Deus, se humilhou. Ele prestou obediência aos pais dele, terrestres aqui, não é? E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que ele acabou suportando a oposição dos pecadores, a contradição dos pecadores contra si mesmo, sabe? E então, finalmente, quando entregou-se à morte de cruz, a Bíblia diz então que se ele não tivesse força ou poder, quando ele ouviu a zombaria e a provocação, teria descido, não é? A Bíblia coloca lá, desça da cruz, tu não é filho de Deus? Salvou tanta gente e agora não é capaz de salvar a si mesmo? E ele não fez, tendo todo o poder para poder fazer isso, não é? Ele teve de morrer, teve de tombar por isso, mas a Bíblia coloca que então ele se levanta, não é? E isso está no Evangelho, em todos eles. Sabe, irmãos, não há nada como a mensagem cristã, não há nada como o cristianismo, não é? Não existe nada que se iguale a essa mensagem de salvação, de libertação. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para poder salvar o homem. O Filho de Deus, vindo em carne e osso entre nós, viveu perfeito, morreu na cruz para outorgar a vida dele a nós, e ressuscitou mostrando que o sacrifício foi aceito por Deus, ressurgindo em glória na ressurreição. Glória a Deus, glória a Deus. E por último, queridos, sabe, esse novo caminho também é igualmente essencial antes do Filho de Deus poder entrar no nosso coração, na nossa vida. Também há de ter uma preparação em nós para que o Filho de Deus ele possa vir e reinar sobre nós, não é? João Batista, ele era o precursor do Filho de Deus. Ele deixou essa mensagem, ele falou assim, não é? E é exatamente o texto de Isaías, lá no capítulo 40. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. E o que é que ele pregava? Ele pregava um batismo de arrependimento para os pecados, não é?
João, ele dizia assim, sabe, está prestes para chegar o Messias, o libertador, o rei de Israel, o redentor. Se vocês quiserem conhecê-lo, se vocês querem vivenciá-lo, experimentá-lo, se vocês querem ser perdoados por ele, se vocês querem fugir da ira divina que há de vir, arrependam-se. E o que João Batista ele quis dizer com arrependimento, meus irmãos? O que ele quis dizer com isso? Está tudo no 3º capítulo de Lucas, não é? Ou seja, vocês vão ter que reconhecer o seu pecado. Não comece a dizer assim, não, nós somos filhos de Abraão, nós temos descendência, não é? Nós temos genealogia, Abraão é nosso pai. Se vocês se rebelaram contra a lei de Deus, não basta vocês dizerem que Abraão é vosso pai. Aí então ele usa essa expressão, olha, preste bem atenção, o machado está à raiz das árvores. Ou seja, não se trata de um jogo de fazer de conta, vocês precisam reconhecer que novamente a lei de Deus é santa, que Deus é justo e verdadeiro. Vocês precisam acabar com essa autoconfiança, porque as pessoas vinham até a João e falavam assim, João, eu não sei, eu acho que eu não preciso me batizar não, porque afinal de contas, Abraão é meu pai, não é? Ele falou assim, o quê? Dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, vocês precisam entender que todo bem que vocês fazem, não tem valor nenhum sem Cristo. Não tem valor nenhum. É aquilo que diz lá em Isaías, no capítulo 64, se eu não me engano, agora eu não lembro bem, onde diz assim, as vossas obras de justiça, Deus diz, são para mim como trapos de imundícia. Ou seja, vocês não devem confiar só porque vocês são judeus e têm genealogia, vocês têm a mesma genética de Abraão. Ninguém deve confiar no fato de ser judeu, ou alemão branquinho dos olhos azuis e loiro, ou então francês, ou então inglês, ou então americano, ou então brasileiro, sabe? Ou porque você nasceu em um país cristão. Não, você tem que compreender que isso é inútil, não tem valor nenhum. Vocês não podem colocar a sua confiança nisso. Vocês têm que esquecer a sua autoconfiança. Vocês não podem colocar a confiança de vocês nos precedentes dos pais de vocês, do nome de vocês, do sobrenome que vocês possam ter, não é? Você tem que eliminar isso de imediato. Isso é o quê? É o monte sendo aplainado. É o egoísmo, a altivez sendo aplainada. Porque não adianta você fingir diante de Deus, não é? A Bíblia coloca isso para nós. Olha, o machado está posto à raiz das árvores. Ele não vai podar a árvore, sabe? Ele vai acabar arrancando a fundação inteira. E João disse assim, olha, é isso que eu estou fazendo. E estou preparando o caminho. Isso precisa ser feito antes que o Senhor entre na vida de vocês. Antes que Ele reine em vocês, more em vocês. Antes que Ele faça o resgate. E aqui, meus irmãos, Ele estava então estabelecendo essa fundação, não é? A única base digna aonde o Senhor Jesus pudesse de fato entrar nos nossos corações. Então, se vocês pensam que vocês podem agarrar essa bênção e continuar apegado aos vossos pecados, estão se enganando. Estão se enganando. Você vai para o céu da boca, não é para o céu da glória, entende? Se pensam que você simplesmente pode dizer assim, não, eu aceito Cristo, me entrego a Ele, enquanto vocês continuam agindo exatamente da mesma maneira que antes, estão enganados. Isso não vai salvar vocês. É isso que João está dizendo para nós, não é? O machado está posto à raiz das árvores, não é? Então João Batista disse assim, olha, eu vos batizo com água, mas vai vir alguém que é mais poderoso do que eu, e esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ou você é batizado com o Espírito Santo, ou você é batizado com fogo. Que fogo? O fogo do inferno. Ele vai mergulhar vocês ou no Espírito ou vai mergulhar vocês no inferno. Aí então ele continua dizendo assim, ó, na sua mão ele tem a pá. E ele vai limpar completamente a sua eira. Ele vai juntar o trigo no celeiro. Mas o que ele vai fazer com a palha? A palha ele vai jogar no fogo que não se apaga nunca. A palha ele vai queimar no fogo. Ele vai peneirar. Ele vai escolher o trigo. Mas também vai destruir a palha, ele diz, não é? Então, eu não posso ser enganado. Ele é Deus, ele vê
tudo vê, Ele sabe de todas as coisas. Vocês precisam se arrepender de João. Vocês precisam entrar por esse caminho. Vocês precisam entender que são pecadores na visão do Deus Santo. Vocês precisam desistir de usar qualquer tipo de muleta ou subterfúgio ou desculpa para poder colocar a confiança de vocês, seja lá no que for, porque vocês não vão receber essa bênção de Deus enquanto vocês estiverem apoiados no que quer que seja que não seja Cristo. E tem que entender que um dia vocês vão ficar frente a frente com eles e com Deus, sabe? Essa condição vai se manifestar. E aí você vai ver o quanto você é miserável, o quanto você é infeliz e o quanto você é pecador e o quanto você é merecedor do inferno. Então você precisa admitir isso agora, precisa confessar a Jesus Cristo, porque senão você não estará pronto para poder recebê-lo. Preparem o caminho do Senhor. É óbvio, não é, meus irmãos, também, que quando a gente chega num ponto como esse, não é? A gente tem que entender que aquilo que nós estamos, tanto eu e você, buscando ou aguardando, a gente tem que entender que nós precisamos dele mais do que tudo. Mais do que outra coisa qualquer, nós temos precisão do Senhor Jesus. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que ele é para os pobres, não é? O Senhor Jesus, ele diz assim, olha, os sãos não precisam de médico, não é? Eles estão lá bem, eles se acham saudáveis, mas os doentes precisam. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. Ele veio para pessoas abatidas, ele veio para pessoas que estão moralmente destruídas, pessoas que se veem espiritualmente afastadas, para aqueles que não têm nada, não é? Não têm onde se agarrar, mas existe uma estrada que faz com que ela faça com que o Senhor chegue até o teu coração, com que o Rei entre em sua vida, e isso é o arrependimento. Portanto, um novo caminho era essencial antes que Jesus viesse do céu para a terra, um novo caminho é igualmente essencial antes que ele entre na nossa vida, na minha e na sua, para transformar, para trazer essas bênçãos de perdão, trazer nova vida, trazer essa bênção dupla relatada e ofertada no livro de Isaías, não é? Porque a Bíblia fala, todos os montes e colinas, eles serão aplanados. Sabe? Diante de Jesus Cristo, meu irmão, não tem diferença entre uma pessoa religiosa e outra não religiosa. Não importa se você tenha frequentado a vida inteira um lugar de culto, um lugar de adoração, ou se você nunca entrou em um lugar de adoração, se ambos não reconhecem Jesus. Entende? Tem muita gente dentro de uma igreja tida evangélica que não reconhece o senhorio de Cristo em suas vidas. Não reconhece. Você está igualmente perdido, como o pior cachaceiro que vive caído na sarjeta. Essa tua religiosidade não resolve nada e não faz nenhuma diferença sequer. A pessoa que foi criada de forma religiosa, mas ainda assim não acredita em Cristo, está exatamente na mesma posição de uma pessoa que não saiu da calçada suja dessa terra. Não há diferença entre ambas. Todos os montes e colinas serão aplainados. É isso que diz a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, você veja, não é? Que embora tudo isso aconteça, e se a gente começa a ter consciência dolorosa da nossa pecaminosidade, da nossa escuridão, da nossa vileza, sabe? Eu me alegro também em dizer o seguinte, que foi aquilo que aconteceu com Maria, não é? Todos os vales serão levantados por Ele. Ele nos erguerá, meus irmãos. Ele nos purificará. Ele nos tirará do poço e do charco de lama. Ele vai nos colocar em uma posição exaltada, porque é os humildes Deus exalta. Os vales serão nivelados e exaltados, serão levantados, não é? E é isso que o Senhor Jesus faz com aquele que se arrepende. A Bíblia diz, eu vou vesti-los. Eu vou vesti-los com o quê? Com a sua própria justiça. Eu vou colocar neles mantos de louvor. Você nem vai se reconhecer quando você se olhar, sabe? Da mesma forma como a gente vê às vezes as mulheres quando vão em um casamento, se produzem tanto, fazem um penteado tão bonito, compram roupa nova, a gente olha para ela, parece que não é a mesma pessoa, não é?
em Cristo Jesus, vestidos com a sua justiça, com mantos de louvor, você nem vai se reconhecer. Essa é a mensagem cristã da salvação, o consolo que nos chega, meus irmãos, apesar de sermos tão fracos, tão pecadores, tão desamparados, tão transgressores. O próprio Filho de Deus veio ao mundo para nos redimir, nos resgatar, assumiu a nossa natureza, até morreu pelos nossos pecados. E é assim então que ele nos levantará. O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem para que os filhos pecaminosos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. A pergunta que eu faço é: vocês são filhos de Deus? A única condição e o total absoluto desse tipo de resposta está no reconhecimento da sua desesperada e desamparada necessidade e daquilo que Jesus fez e como ele fez através de Jesus Cristo. E se você pedir que ele o faça arrependido de seus pecados, a estrada fica nivelada, sabe? Para que ele possa então entrar no coração e reinar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: quem sou eu para ser apóstolo? Que isso? O que está acontecendo? Eu persegui a igreja, eu matei gente, eu coloquei muitos na cadeia, eu separei famílias, eu tirei um pai de família, tirei o pai de uma criança, a mãe de uma criança. Quem sou eu? Mas aprove pela graça de Deus. O que é isso, meus irmãos? Vales sendo levantados, toda colina, todo monte será aplanado e todo vale será erguido, e verão a glória de Deus, que é o assunto que vamos tratar na semana que vem. Curve aí sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, como não, Senhor, ser grato a Ti? Como não ser grato a Ti? Em que trago em nossas mãos para oferecer a Ti por nossa salvação somente a confiança do que Jesus fez por nós, somente o arrependimento dos nossos pecados, Senhor, e de saber que fizemos a nossa vontade e não a Tua, vivemos indiferentes ao que o Senhor queria, tão indiferentes que o Senhor Jesus, quando nasce, ele é um completo anônimo da humanidade, Senhor. É um completo anônimo. Um grupo de pastores viu lá os anjos cantando. Magos do Oriente viram a estrela brilhando lá acima da Judéia. Ó Senhor! E muitos de nós passamos a vida desapercebidos de quem é Jesus, do que Ele fez. Não nos surpreende a mensagem cristã. Consideramos a mensagem cristã como a mesma mensagem do Espiritismo, a mesma mensagem do Budismo, a mesma mensagem do Seishonoye, a mesma mensagem do Hare Krishna. Não, a mensagem do cristianismo é única, sem igual. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, meu Deus, por essa mensagem abençoada que nos chegou ao coração, Senhor. A um coração tão perturbado pelo pecado, tão estragado pelo pecado, mas no arrependimento criou-se as condições para que o Rei viesse e entrasse e reinasse e nos erguesse para a glória de Deus Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.